Bom, a gente viu que a retangular, nesse caso, não nos ajudaria muito. A gente poderia até usar ela acrescentando outros nós e tal, mas vamos ver uma forma mais simples. Então eu vou dar um Ctrl D aqui, que é para selecionar. Seria a mesma coisa que eu virasse aqui no Select e desse um Deselect. Eu vou fazer um layer por trás desse layer dos tomates, branco, para que eu possa ver se eu estou recortando de uma forma boa ou não. E vou jogar ele aqui atrás. Então, para isso eu vou criar... antes de mais nada, esse background eu posso colocá-lo como invisível, porque ele só está lá guardado para mim, mas eu não pretendo utilizar. Então, eu vou criar aqui um novo layer. No meu caso, o layer até entrou aqui no local certinho, mas se ele tivesse, por exemplo, entrado aqui em cima dos tomates, eu poderia simplesmente puxá-lo, carregá-lo para baixo, para cima, de forma que ele vá para a posição que eu quero. Eu quero que ele fique imediatamente atrás dos tomates, para que eu possa ver se estou recortando bem. Então, nesse layer, eu vou pintá-lo de branco. Eu vou apertar aqui o Alt, Delete, e aí eu vou preencher. Olha só, eu me enganei, eu estava com tomates selecionados e eu acabei preenchendo os tomates. Vou dar um Ctrl Z, vou voltar para o Layer 1 e apertar, então, na realidade, o Ctrl Delete para eu preencher com a cor aqui, ó, do background. Então, o amarelo é minha cor de foreground, da frente, o branco é de background. Então, no Ctrl Delete eu pinto, não apareceu ali, só apareceu do lado de cá, porque os tomates estão por cima, com o branco, que é a cor de fundo. Se eu apertasse o Alt, eu teria pintado com o amarelo. E agora, então, eu vou me aproximar, dando aqui um zoom. Posso usar pelo Navigator, ou posso usar pelo Ctrl+, me aproximar bem dos cantos e ver o que pode acontecer. Então, aqui a gente vai ter umas outras ferramentas úteis. Uma grande inovação que a gente tem aqui nessa versão CS3 é essa terceira ferramenta que abrevia esse processo de seleção. De qualquer forma, eu diria que a seleção é sempre algo que exige muita paciência. Nessa seleção do laço, o que acontece? Você abre um laço e vai criando uma seleção em forma de laço. O que acontece? Você erra e você teria que voltar a cada pontinho desses para consertar o erro, né? Então você pode vir aqui com Alt, tirar uma parte da seleção e ir ajeitando a seleção, porque quando a gente aperta o Alt ali com a ferramentinha, você vai eliminando parte da seleção. Essa é uma forma que poderia ser usada para selecionar esse tomate. Ficou um restinho. Existe também, quer dizer, aqui a gente continuaria, então se o Alt eu retirei uma parte, o Shift me permite acrescentar a seleção. Então aqui eu vou, e vou aumentando a seleção. E assim eu iria indo, mas isso está me dando pouca precisão, eu já estou aqui com uma série de probleminhas. Então vamos dar um Ctrl D e tentar um outro processo. Eu vou escolher aqui, temos um poligonal laço e o magnetic laço. O magnetic laço, muitas vezes, ele procura identificar aonde que você deveria fazer os seus pontinhos aqui de passagem, mas também eu tenho a impressão que essa outra ferramenta inventada agora, ela é muito mais prática aqui do que o laço poligonal que o SS3 está lançando. O Alt também me permite tirar aqui, não. Bom, vou voltar aqui, quer dizer, que eu fecharia a seleção e aí eu poderia da mesma maneira continuar com o Shift acrescentando espaços à seleção e poderia ela dar um resultado um pouco melhor, quer dizer, um pouco mais próximo ali do que a gente viu com a outra ferramenta. Então, Shift eu vou perdi aqui a seleção. Vou apresentar aqui outra ferramenta. Ctrl D, soltar essa daqui e vamos a essa outra que é o poligonal laço. O que é esse laço poligonal? Você vai marcando os pontos onde você quer fazer a seleção. Então você vai com pequenos pontinhos, o mais próximo que você tiver, você vai ter menos erro e ele vai fazendo então uma máscara ali poligonal. Eu vou dar um Ctrl menos para que eu volte, dê um espaço aqui um pouco maior de visibilidade. E assim então você pode ir fazendo a sua imagem
E depois tem a possibilidade sempre, eu vou recortar só aqui um tomate para a gente não perder um tempo muito grande. Mas enfim, você pode depois refinar essa seleção que a gente está fazendo. Então, estou fazendo um pouco a grosso modo, mas tentando me aproximar bastante dos ângulos, né, aqui que o tomate está fazendo. E aí, fechei a seleção. Então aqui a gente já tem esse Refine Edge que está aparecendo ali. Vamos ver como é que ele funciona. Isso também a gente puxar aqui um pouco mais para a tela, para a gente ter uma visão aqui do tomate quase que inteiro. Então, se eu usar esse Refine Edge, vamos ver se ele dá alguma configuração. Ele me dá aqui um raio, tá vendo? Ele está me mostrando o raio de seleção que ele está fazendo. Então, por exemplo, se eu aumento aqui a suavidade, ele vai dar uma arredondadinha nessa minha seleção. Deixa eu preview aqui. Boto preview e a gente vê, fica contrastando aqui preview com preview. Vocês devem ter reparado, tá aqui uma sombrinha. O Feather, ele também vai trabalhar nesse sentido, de dar uma esfumaçada, porque ele vai tornar mais suave esses pontos ali de finalização do tomate. Essa suavidade, que eu posso mexer, aumentar, até que eu acho que, enfim, está próximo. Quanto mais preciso estiver também ali a minha seleção, melhor vai dar o resultado aqui. Nesse raio também ele está falando qual é o raio de arredondamento, né? Então, eu sempre costumo clicar no preview e não preview para a gente ver que fim teve. Aqui, por exemplo, me parece meio bruto, tem uns cantos que parecem mais brutos. Vou dar um Alt aqui para a gente voltar aqui do Cancel, para dar um reset, voltar ao estado inicial, para enxergar um pouco melhor. Vocês repararem que ele está me mostrando sobre fundo branco, não é porque eu tenho um layer branco, é porque aqui tem essa possibilidade. Eu poderia ver sobre um fundo preto. Eu estou aqui, desculpem, mas eu estou aqui com o layer 1 selecionado. Vamos para o layer dos tomates e refinar no layer dos tomates. Sim. Então aqui eu tenho um fundo branco, aqui eu tenho um fundo preto. Melhor, desculpe, é uma máscara. Aqui eu tenho um fundo preto que me dá então uma outra visualização desses contornos. Posso ter esse filtro aqui chamado Quick Mask, que é uma outra forma de fazer a máscara. E posso ter aqui ainda uma outra opção que é em cima da imagem existente. Então eu vou trabalhar com fundo branco mesmo. Então vamos ver aqui se eu tenho como aumentar um pouquinho o raio, se esse contraste vai me ajudar ou se vai me prejudicar. E aí, enfim, é uma série de questões aqui que a gente pode regular. Então, dou um OK e olha como é que a minha seleção deu uma arredondada em tudo. Isso vai fazer com que eu perca ali um pouquinho do canto. Então, muitas vezes não é bom, mas outras vezes pode se tornar bastante útil. Então, essa foi uma forma que a gente viu de selecionar.